Olá, vamos falar aqui de viver pela fé. Ora, viver pela fé é o maior benefício que o gênero humano pode ter na sua vida, tanto na vida material como na espiritual. Quer ter saúde? Viva por fé. Quer ser próspero? Viva por fé. Quer que não lhes falte nada? Viva por fé. O homem comum, normal, ele nunca jamais vai entender isso. Porque viver por fé é andar totalmente na contramão do mundo, dos seus costumes, das suas tradições, das suas culturas, dos seus dizeres, dos seus falares, das suas falácias, das suas narrativas, enfim. Viver por fé é viver separado, é ser exclusivo de Deus. Muitas vezes, a gente que vive por fé hoje, neste presente século, nesta presente era, a gente é chamado até de louco, quer ser melhor do que os outros, quer ser isso, quer ser aquilo. Por que o homem fala assim? Porque ele não entende. O inimigo cega o entendimento dos homens que vivem sem fé. Tem fé, mas aquela fé natural que já nasce com o homem. Não tem a fé sobrenatural, que é a que desmembrana a sua vida espiritual, que lhe faz entender tudo e todos os pormenores de Deus, que entende a vida espiritual como ela é e sabe interpretar. Então o homem comum, coitado, ele é preso às tradições deste mundo, às culturas deste mundo, às religiões deste mundo. Então, desculpe, estava gravando o áudio quando entrou uma ligação intrometida. Pois é, como eu ia dizendo, o homem comum, ele está preso à cultura deste mundo, às tradições deste mundo, às religiões deste mundo. Está preso a tudo quanto diz respeito à vida mundana. Podem até acreditar em Deus, podem até dizer que tem fé em Deus, mas não tem convicção, não tem certeza, colcheiam entre dois pensamentos. E quando chega a circunstância, a adversidade, eles se entregam ao desespero, ao pânico, à fraqueza. Então cadê a confiança em Deus? Cadê o conhecimento de Deus? Cadê a fé em Deus? Então, o homem comum, coitado, ele padece. Ele vai sendo enganado até acordar. Isto é, se acordar. Porque se não acordar, vai acordar do outro lado e do lado errado da vida. Porque as religiões, elas são mestras em enganar. A palavra de Deus diz que só Deus é Deus. Ele é o único Deus existente em todo o universo, é o Criador. É o Deus absoluto, e ele não dá a glória dele para ninguém. Então o que as religiões fazem? Suscitam supostos santos criados pelo homem, como as igrejas católicas fazem, eles canonizam pessoas, independente da sua vida pregressa, porque foram bonzinhos, porque foram pessoas piedosas. E aí? Ser bom e ser piedoso é obrigação do ser humano, eu não digo nem cristão, é obrigação do ser humano ser bons com os outros. O cristão, ele tem que ser mais do que bom, mais do que caridoso, mais do que amoroso. Ele tem que ser excelente em tudo, principalmente em se tratando de amar, porque ele tem que orar até pelos seus inimigos. Onde é que o homem comum faz isso? O homem comum, ele odeia o seu oponente, o seu inimigo, aquele que lhe ataca, aquele que lhe difama, ele passa a odiar. E além de odiar, passa a se afastar.
E as religiões não estão nem aí para alertar o homem do risco que estão correndo em odiar, em guardar mágoa e ressentimento, em não perdoar. Porque as religiões não estão preocupadas com salvação. São ardis do inimigo para enganar o homem. Para o homem empurrar, como diz o ditado do mundo, para empurrando com a barriga. Até o dia em que tomar a terra fria e verem, quando chegarem do outro lado, verem que viveram totalmente errados na contramão de Deus e acreditaram nas mentiras das trevas. Então é isso, meus amados. É isso que nós temos que ser perspicazes. Até mesmo pessoas hoje que se dizem cristãs, que estão entre quatro paredes, independente de denominação, estão sendo enganados. Por quê? Porque são negligentes, não são eficientes, não são verdadeiros adoradores, nem tampouco amam a Deus. Também nem tampouco amam a si mesmo. Porque quem tem amor próprio quer o bem de si. E se você quer o bem de si, você quer ter a sua salvação. E tendo a sua salvação, você demonstra que ama a Deus, primeiramente a você e a seu próximo. Então é isso que as religiões proporcionam ao homem. Mentiras, fábulas, que vai enganando os homens, vai enganando a humanidade, vai enganando gerações após gerações, como elas têm feito. É isso que as religiões proporcionam aos homens que são negligentes. Muitos que se dizem religiosos têm Bíblia em casa, a maioria, mas não lê. Usa ela como um amuleto. Abre num salmo, bota lá em cima aberto, passa anos e anos aberto ali, começa a ficar empoeirada, as páginas começam a ficar amarelas. Outros só pega a sua Bíblia. No dia que vai para a igreja, bota debaixo do braço, abre lá para ler a palavra juntamente na abertura na abertura da homilia, depois fecha, volta para casa e esquecem dela. Não sabes que ali está o tesouro da vida eterna. Ali está a boca de Deus falando ao homem. Porque a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando ao homem. Homens que foram usados pelo Espírito Santo para escrever a história da criação, para escrever os estatutos divinos, para deixar claro que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, não terá chance. Mas as religiões não pregam isso. As religiões não lhe alertam sobre isso. Não lhe inspiram em nada, nem tampouco mandam você ler sua Bíblia. Descaso total. Só resta ao homem acordar enquanto é tempo. Ser sensível à voz do Espírito Santo e ouvir os profetas de Deus, os homens e as mulheres de Deus, e quem quer que seja que esteja sendo usado pelo Senhor nas praças, nos guetos. Enfim, Deus está usando os seus em todos os meios de comunicações possíveis, nas ruas, nos ônibus, nos metrôs, nas avenidas, enfim, nos caminhos. Só resta o homem ouvir, absorver e praticar essa palavra. Aí sim, ele será bem-aventurado e terá o seu prêmio maior, que é a sua vida eterna com o seu Criador para todo sempre. Que é isso que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Vida eterna, novo nascimento, mudança de vida, mudança de padrão, porque o padrão é santidade. E quem não for santo não vai entrar no céu. No céu não entra pecado, não entra sujeira, nem tampouco pecador. Entram homens e mulheres de todo o gênero humano, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esses sim, que foram sensíveis à voz do Espírito Santo, abriram o seu coração, sua mente e o seu ser para serem salvos e se santificam através da palavra, da obediência à palavra de Deus e os seus estatutos divinos. Aí está o X da questão: obediência. É a única coisa que Deus pede ao homem, a única coisa.
É o único requisito para você ter vida eterna com o seu Criador. É obediência. Deus não pede nada mais, nada menos do que isso. Mas o diabo ele é sagaz, ele está cegando o entendimento das pessoas para que as pessoas não vejam, não enxerguem a simplicidade da palavra de Deus. Para que o homem venha a se salvar, se libertar das amarras do inferno. Mas cabe a você, cabe ao homem, porque ele é responsável por si mesmo. A salvação ela é individual. Cabe ao homem ser sensível à voz do Espírito Santo e ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E depois que absorver, ouvir e praticar, ensinar também aos demais. Que Deus em Cristo nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, faça com que a sua palavra seja pregada a todos, como assim está escrito, e a palavra de Deus se cumpre. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Glória, glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, que excede todo entendimento, e que sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, e que sejam praticantes desta palavra, porque de outra forma não há salvação, não há esperança, não há vida eterna. Louvado seja Deus.